Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Laços, do Domenico Starnoni, eu acho que é assim que fala o nome dele. Esse livro foi publicado pela Todavia com tradução do Maurício Santana Dias, isso mesmo. O Domenico, este senhor aqui, ele nasceu em 1943 em Nápoles e é um escritor bastante conhecido na Itália, ele recebeu alguns prêmios e tal. Esse livro aqui ganhou uma certa fama, assim, uma certa aura, porque o Domenico, ele é casado com a Anita Raja, e a Anita Raja é a suposta Helena Ferrante, né? Quem algumas matérias investigativas e tal apontaram como sendo provavelmente a pessoa que é a pessoa por trás do pseudônimo da Helena Ferrante. E este livro fala sobre divórcio, então supostamente esse livro faz um parzinho com dias de abandono, né, dando a perspectiva ali das pessoas envolvidas no divórcio, alguma coisa assim. Bom, eles são sobre divórcio e em alguns momentos a gente percebe sim pontos de encontro, tipo o motivo do divórcio é parecido, enfim, várias coisas desse tipo, então é possível sim traçar algum paralelo entre os dois livros, mas eu acho que os dois livros são obras de dois escritores muito bons e são livros independentes. Caso alguém queira dar uma olhada, eu já li o Dias de Abandono, posso deixar o link pro vídeo ali embaixo. É o livro da Helena Ferrante que eu menos gosto, diga-se de passagem. Enfim, de qualquer forma, vamos falar sobre esse livro. Eu acho que é legal pensar nessa referência com esse outro livro, mas eu acho que também não vale a pena ficar assim preso completamente nisso. Assim, eu acho que esse é um livro bom sozinho também, sem essa aura, digamos assim. Este livro aqui, ele é dividido em 3 partes. Cada parte vai meio que contar toda a situação ali da família a partir do ponto de vista de um dos membros. A gente tem basicamente 4 personagens, né? O casal e 2 filhos, uma menina e um menino. E esse casal tem um momento que fica separado quando os filhos ainda são crianças, porque o pai tem uma amante, vai embora com ela, e isso dura ali um período X de tempo e depois ele volta e o casal volta a ficar junto depois disso. A primeira parte é bem curtinha e é como se fosse um grupo de cartas que a mulher, então a mãe, escreve para o marido quando toda essa coisa está acontecendo. Então ali no momento da separação dos dois. Essa parte, eu vou ser bem séria, é disparado a que eu menos gosto, porque eu não gosto muito do jeito que ele cria a personagem da mulher, assim, ela não me convence como voz, ela não me convence como personagem, assim. Então foi, assim, um começo que eu achei um pouco meio, assim, não tô entendendo qual é desse livro, assim. Não é que seja ruim, não é isso, mas eu achei que é uma visão meio limitada, assim, não sei, eu não gostei da criação dessa personagem. Mas essa parte da história vai nos dar o panorama do que essa mulher estava sentindo e do que essa mulher estava vivendo e lidando na época da separação. Então, digamos, nesse passado, assim. O segundo livro é narrado em primeira pessoa pelo marido e cerca de, sei lá, 20, 30 anos depois desse momento. Então eles voltam a ficar juntos, eles terminam de criar os filhos já estão adultos, os filhos já estão fora de casa e acontece um episódio de arrombamento, de roubo ali na casa deles. Então eles já estão mais maduros, assim, não são velhinhos ainda, mas já estão ali mais aposentados e tal. E acontece esse episódio na casa deles. Então é narrando o ponto de vista dele e as preocupações que ele tem e como ele vê a mulher lidando com tudo isso também. Então ele tem várias preocupações porque existem memórias e fotos e coisas que ele não quer que ela veja. Então, assim, esse acontecimento, né, essa invasão da casa deles, meio que evidencia uma série de problemas e uma série de coisas que existiam entre eles que eles só estavam abafando e deixando quieto e tal. Então isso volta um pouco
à tona, pelo menos para esse personagem homem. Essa é a maior parte do livro e eu gosto muito dessa parte. Eu acho que a criação do personagem é ótima, o jeito com que ele consegue dar a voz para esse personagem e criar essas angústias e essas neuras e esse tipo de coisa, essa parte eu acho muito boa. E o terceiro livro também eu acho ótimo, eu acho que é um final incrível pro livro. É narrado da perspectiva da filha. Também nesse momento já mais futuro, assim, né, nessas coisas que já estão acontecendo depois, quando eles já são mais maduros. E ela vai falar tanto de coisas desse presente da narrativa, mas ela também vai puxar algumas memórias do que ela lembra daquela época da separação. E é ótimo, assim, ela também vai entrar em contato com o irmão, então a gente acaba sabendo um pouco do que aconteceu com o irmão, além do que aconteceu com ela. Mas também é uma personagem muito legal e uma voz narrativa muito bem criada. Só essa primeira parte das cartas, não sei, pra mim... eu não sei dizer exatamente porquê, mas me parece que a voz dela é muito forçada, assim, não me parece uma voz muito própria, muito autêntica, enfim. Tirando esse probleminha ali que eu tive com a primeira parte, eu achei que é um livro muito bom. Ele me envolveu de uma forma muito grande, assim, e isso eu fiquei bastante impressionada. Ele é fragmentado e a gente não tem um acesso linear à história completa e os acontecimentos oficiais da coisa, a gente tem pedaços de memória. Então no começo a gente tem essa mulher que tá ali no alto do nervosismo, no alto dessa raiva dela, tentando liberar tudo isso nessas cartas. Então é uma pessoa, assim, né, é uma visão parcial da situação. Depois a gente tem esse homem meio arrependido, culpado, preocupado, com medo de se expor e tal, então é outro momento bastante parcial. E a gente tem a visão dessa filha, que era criança quando tudo estava acontecendo, então ela tem uma memória extremamente fragmentada e tal, e isso que é legal, assim, a gente não, em momento nenhum vai ter uma historiazinha linear e tal. A gente tem toda essa questão, essa fragmentação, essas ausências de pedaços da história, ausências de personagens na vida uns dos outros, inclusive, e essa coisa da memória, assim, do que não é exatamente o que aconteceu, mas é o que as pessoas lembram do que aconteceu, que é tão importante ou até mais importante, né, do que o que aconteceu. Essa questão dele construir, né, a voz de um personagem num tempo específico e tal, isso cria uma construção do acontecimento que eu achei uma visão bastante complexa. E que é o que eu acho que mais me chamou a atenção no livro, né? Essa construção colaborativa, digamos assim, da história, essa coisa de cada um acrescentar um ponto de vista e um pedacinho, e a coisa nunca se juntar exatamente, né? A gente que vai acumulando e sobrepondo essas narrativas. Mas esse livro vem também com uma introdução da Jhumpa Lahiri. A Jhumpa Lahiri é uma escritora de quem eu gosto muito. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela tem uma origem meio indiana e tal. Eu vou inclusive deixar links ali embaixo para vídeos que eu já fiz sobre coisas dela. E a Jhumpa Lahiri tem uma relação muito forte com a língua italiana também, inclusive ela tem um livro que fala sobre essa relação. E na introdução ela conta que ela foi convidada para traduzir então esse livro do italiano para o inglês. E ela vai falar então um pouco tanto sobre o livro como o processo de tradução. Ele está aqui como uma introdução, mas eu recomendo fortemente que ele seja lido depois da leitura. Não tão, talvez dê um spoilerzinho ou outro, mas isso até eu acho não muito preocupante, mas eu acho que quando a gente termina de ler o livro, a gente consegue entender melhor várias coisas que ela fala, assim, várias relações que ela faz e tal. A leitura dela é muito interessante e eu achei legal ver que além dessa coisa da tradução, de retrabalhar o texto, né, pro inglês, ela também é uma leitora muito apaixonada desse livro. Ela é uma leitora que gostou muito de ter lido esse livro e nesse texto que ela escreve, que eu acho que fica muito evidente essa paixão, e eu acho sempre muito legal, né, ver um leitor falando sobre um livro do qual ele gostou muito. Bom, dito tudo isso, é um livro que eu gostei bastante, sim. De novo, o único problema que eu tive foi esse começo, mas não... Depois que eu fui entrando nas outras partes, eu acho que essa minha implicância talvez
não se sustentou assim por muito tempo, sabe? Eu consegui gostar muito do livro mesmo assim. Eu acho que é um livro que vale bastante a pena ser lido e fiquei bem surpresa. Tomara que lancem outras coisas dele também, fiquei bem curiosa para conhecer mais da obra. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que você achou nos comentários e até mais. Tchau, tchau!